Olá, fera! Tudo bom? Nós vamos começar um novo assunto hoje, um assunto relativo à política do início da Idade Moderna, que é a formação dos estados absolutistas, ok? Bom, o absolutismo, ele é uma nova organização da política europeia durante esse período de renascimento da atividade comercial, renascimento cultural, reforma religiosa e de surgimento e fortalecimento da burguesia. Essa fase corresponde à fase de acumulação primitiva do capital no capitalismo. Por que acumulação primitiva? A acumulação do capital a partir da atividade mais, digamos assim, primitiva dentro da questão capitalista, que é o comércio. Ou seja, ainda não havia o grande capitalismo de conglomerados, de investimento bancário, certo? E nem mesmo a indústria nessa fase. Esse seria, digamos assim, um capitalismo engatinhando, bebê, ainda sem se fortalecer muito, mas a burguesia começava a apoiar uma nova forma de organização política exatamente por conta do seu surgimento. Eu quero que vocês entendam que o absolutismo ele não foi fruto unilateralmente da vontade do rei ou da nobreza, classe a qual ele representava. Nessa época, a necessidade de você concentrar o poder na mão do rei veio de praticamente toda a classe dominante. Era uma necessidade para a igreja, para a nobreza e para a burguesia. Embora que mais tarde a burguesia vai combater veementemente, certo, essa nova organização política, ok? Então vamos entender um pouquinho do que acontecia na Europa durante essa fase de formação das monarquias absolutistas. Vem cá. Vejam, o rei, ele na verdade estava exercendo nesse processo de expansão marítima, crescimento da atividade comercial, uma espécie de fiel da balança. Ele era aquele cara que iria fazer, certo, a junção de interesses entre a classe burguesa recém-surgida e a nobreza tradicional europeia. A gente verifica muito bem essa relação, de equilíbrio e tal, principalmente nos países ibéricos, Portugal e Espanha, em que o rei ele serve como uma espécie de conciliador de interesses de ambas as categorias. Bom, a burguesia, ela tinha dinheiro, porque o dinheiro ele vem da atividade comercial que a nobreza não pratica, porque ela não trabalha. Mas ela não tinha poder. Por quê? Porque o poder, ou seja, o poder político, a respeitabilidade dentro da sociedade, ainda está ligada à propriedade da terra. Ou seja, as famílias tradicionais proprietárias de terra ainda dominavam o cenário político. A gente vai ver isso muito claramente, uma vez que a sociedade ela ainda se mantém estamental. Ou seja, aquela sociedade típica da Idade Média, de privilégios, certo? A gente diz que nessa fase, do início da Idade Moderna, havia ainda muitos resquícios feudais, ou seja, muitos elementos que ainda estavam presentes desde da Idade Média, do feudalismo. Bom, o rei, ele próprio, era um desses resquícios, porque lembre, a monarquia ela é pré-existente na Europa moderna. Ou seja, ela já existia na Europa desde o período feudal. A grande diferença é que a gente vai ver um novo equilíbrio de forças a partir de agora. O que antes era a atribuição da nobreza, porque a gente viu que na Idade Média o poder era descentralizado, o rei reinava, mas não governava, agora será a atribuição do rei. Ou seja, literalmente o rei vai tomar o poder de volta. Claro que essa nobreza não vai ficar chupando o dedo. Afinal de contas, o rei representa essa nobreza. Essa nobreza vai passar a ter dinheiro também, porque ela vai ocupar cargos públicos, ou seja, ela vai passar a receber pensões do Estado para exercer funções dentro da burocracia estatal, ou seja, da nova organização política que estava surgindo. O rei podia ter todas as decisões concentradas na sua mão e na mão dos seus ministros, mas ele não era onipresente. Ele não podia estar em todos os lugares do reino ao mesmo tempo. Então, por isso, ele precisava da nobreza, a categoria a qual ele representava. Por sua parte, a burguesia também tinha interesse em estabelecer uma aliança com o rei.
em estabelecer uma aliança com o rei. A burguesia também tinha interesse nessa centralização. E essa aliança era uma aliança baseada em interesses mútuos. Não é que o rei tivesse virado amiguinho da burguesia. A questão era que é o seguinte, a burguesia pagava impostos em dinheiro. Estão lembrados, né? Que a nobreza pagava impostos desde a Idade Média. Mas os impostos que a nobreza pagava era geralmente em forma de produtos ou serviços. Para o rei ter dinheiro, ele precisava tributar a burguesia. E para que o rei precisa desse dinheiro? Já que ele tem prestígio, tem poder, certo? Pelo seguinte, para que o poder possa ser concentrado na mão desse rei, ele não pode mais depender da nobreza como exército. Ele vai precisar de um exército permanente. E esse exército permanente só vai vir a partir da autonomia financeira, ou seja, do fato dele ter tributação paga diretamente a ele. Esse exército é um exército contratado, mercenário, muitas vezes estrangeiros, porque era perigoso também você armar a própria população. Lembre-se que desde o século XIV a população europeia vivia um período, né, de muitas revoltas camponesas, então era perigoso você armar o seu próprio cidadão, digamos assim. O que a burguesia recebia em troca dessa aliança com o rei? Simples. O rei, ele criaria o chamado mercado, tão ruim escrever nesse quadrinho, né? Mas o M é de mercado, nacional, certo? O que é exatamente um mercado nacional, Carol? É o seguinte, vem cá. O mercado nacional é quando há uma centralização de decisões e você passa a ter dentro daquele território, daquela nação, uma mesma regra que vale para toda atividade comercial exercida ali dentro. Uma grande dificuldade que a burguesia passava desde o período do renascimento da atividade comercial é aquela história do poder local, certo? Ou seja, todo feudo que você atravessava, você pagava uma tributação, todo feudo que você passava tinha uma moeda diferente, uma unidade de medida e pesos diferentes, uma legislação diferente. Isso era muito incômodo para a burguesia. Quando o rei centraliza o poder na sua mão, dentro daquele território nacional, você passa a ter uma única lei, a lei real, né? A atividade do rei era exatamente esse, fazer uma legislação única, certo? Passava a ter uma moeda única circulando internamente, unidades de peso e medida também unificado, e melhor, você poderia circular mercadoria para todo o território nacional sem pagar tarifa, tributação de imposto de exportação e importação, por exemplo. Então, essa aliança com o rei foi interessante para a burguesia. Isso sem contar que quando as expansões marítimas começarem, o rei, proprietário das colônias, vai conceder a essa burguesia, mediante pagamento, obviamente, o privilégio de explorar as mercadorias, as especiarias vindas do Novo Mundo. Então, na verdade, a centralização do poder na mão do rei interessava a mais de uma categoria social, certo? O resultado dessa nova organização política foi a formação do chamado Antigo Regime. Antigo Regime é a conjunção de três elementos: uma política absolutista, uma sociedade ainda estamental, ou seja, resquício feudal, e uma economia mercantilista. Eu vou falar só um pouquinho do mercantilismo. Por quê? Mercantilismo e absolutismo não podem ser dissociados. Eu não tenho como falar de uma coisa e não falar da outra. Uma vez que mercantilismo e absolutismo são gêmeos siameses ligados pela cabeça, ou seja, não podem ser separados de jeito nenhum. O mercantilismo é a política econômica adotada pelos estados absolutistas. Na verdade, essa política econômica, ela não tinha, digamos assim, um pacote único, tipo uma receitinha de bolo que todos os países deveriam adotar. O que acontecia era o seguinte: nessa época, como é fase de acumulação primitiva do capital, que eu já falei para vocês, os países visavam o desenvolvimento da atividade mercantil, ou seja, do comércio. Esse comércio, quanto mais ele crescesse, mais dinheiro ele gerava.
E todos os países nessa época eram metalistas, ou seja, aquele que acumulasse mais metais amoedáveis, ou seja, metais com o qual se podia fazer moeda, ouro, prata, bronze, era o país mais rico, porque fazia mais comércio. Na tentativa de adquirir esses metais, aumentar a atividade comercial, os países europeus começaram a adotar uma série de práticas. Por exemplo, o colonialismo. Uma forma de garantir comércio era ter colônias, uma vez que um dos pressupostos da colônia, vocês já viram isso com Plínio, era o pacto colonial, o exclusivismo metropolitano. A colônia só pode comercializar com a sua metrópole, certo? Então, com isso, você consegue produtos tropicais, as especiarias, que são muito rentáveis no comércio europeu, e ainda garante um mercado consumidor fiel para os seus produtos, aumentando a atividade comercial. Só que nem todo país europeu conseguia ter colônias. Então, uma das práticas que alguns países adotavam, como é o caso de Inglaterra, França, Holanda, é um investimento na manufatura interna. Ou seja, se eu não tenho uma colônia para explorar, eu tenho que investir em um produto produzido dentro do meu próprio território para que eu venda esse produto lá fora. Então, esses 3 países começaram a investir no chamado protecionismo, ou seja, eu vou proteger essa minha manufatura nascente da concorrência de outros países. Ou seja, aumentar a tributação, proibir a comercialização de produtos estrangeiros dentro do meu território para incentivar a minha indústria local. Outra coisa muito típica é a balança de comércio favorável. Ou seja, eu estou falando muito, ou seja, hoje eu sei, mas balança de comércio favorável é você equilibrar as importações de tal maneira que elas se tornem inferiores às exportações. Ou seja, você comprar menos do que vender. Claro, se você compra menos do que vende, importa menos do que exporta, você passa a ter uma balança de comércio positiva, ou seja, favorável à sua economia. Tudo bem? Em todas essas características, seja lá no que o país investiu, se é na aquisição de colônias, se é na manufatura interna, eu percebo uma coisa em comum, que aí está a ligação com o absolutismo. É o intervencionismo estatal. Significa que o rei ele vai intervir diretamente na prática econômica. Não havia livre comércio nessa época, livre concorrência. Era um monopólio do Estado na economia, certo? O Estado interferia diretamente na iniciativa privada. Tudo bem? Bom, para que esse absolutismo ele se concretizasse na Europa, antes foi necessário que alguns autores, cientistas políticos, começassem a defender essa centralização. Qualquer mudança tem que vir acompanhada de uma justificativa. E aí é que entram os teóricos absolutistas. O primeiro teórico absolutista que a gente vai ver é Nicolau Maquiavel. Ele é renascentista, certo? Ele surgiu na Itália durante o período do Cinquecento e escreveu uma obra chamada O Príncipe. Essa obra, bem como Maquiavel, são considerados os iniciadores da ciência política. Vamos lá, dar uma olhadinha? Vejam, Nicolau Maquiavel, com sua obra O Príncipe, ele defendia que o soberano, ou seja, o rei, ele é necessário para manter o bem comum, ou seja, os interesses da sociedade coletivamente. E esse soberano, para conseguir garantir esse bem comum, ele tem que usar qualquer meio viável para tal. Nós, hoje em dia, dizemos que uma frase que representa bastante o livro de Maquiavel é o fim justifica os meios. Agora, cuidado, viu? Maquiavel nunca afirmou isso, não. Mas, em suma, a obra dele significa isso. Que se o soberano achar necessário matar alguém para garantir a ordem, ele deve matar. Mesmo o crime de assassinato sendo condenável pela lei e pela moral.
Ou seja, Maquiavel defende que o rei ele está acima da lei e da moral. Agora, cuidado, o rei e só o rei. Outra coisa que ele afirma é que para isso ser possível, ele tem que ter um exército nacional ultra, hiper, mega poderoso para, com isso, botar medo em quem quiser se voltar contra essa autoridade. É por isso que a gente afirma que Maquiavel é um teórico do direito outorgado de poder, ou seja, o direito imposto. Significa que o poder ele vem de cima para baixo, ok? Na próxima aula, a gente vai ver os demais teóricos e alguns exemplos de absolutistas na Europa. Beijo, fique com Deus, até mais!